O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, pode ser? Já dizia Santo Agostinho: quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Pode sentar, por favor, se acomodar aí na sua casa, pedindo a luz, a graça, a força do Espírito Santo, para que nos ajude a compreender o que Deus está querendo nos dizer com as leituras de hoje. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê o dom da concentração, nada de distração nesse momento, viu? É o momento de interiorizar a palavra de Deus e que essa palavra perdoe os nossos pecados e ela nos coloque cada vez mais em comunhão, em sintonia com o nosso Deus. E uma vez compreendida esta palavra, possamos fazer todo o esforço de colocá-la em prática. Amém? Amém. Meu amado, minha amada, nós estamos aí hoje, o segundo domingo, a segunda semana do tempo do Advento. Já aprendemos aqui no domingo passado uma pequena catequese. O tempo do Advento comporta 4 semanas. 4 semanas em preparação para o grande Natal. 4 semanas divididos em 4 domingos. Por isso as 4 velas que nós temos aqui. As 2 primeiras semanas vão falar da segunda vinda de Jesus, o tempo da parousia, a segunda vinda de Jesus. E quando chegar no próximo domingo, já começa já as 2 próximas semanas que vão falar do Natal, especificamente da primeira vinda. Entre a primeira vinda de Jesus, que já aconteceu no Natal, e a segunda vinda que vai acontecer, nós temos as outras vindas de Jesus. A presença de Jesus em cada pessoa humana, em cada sacramento realizado, na Santa Eucaristia, no bem que a gente faz, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É a presença de Jesus que se faz presente, porque ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É a presença real de Jesus, invisível, mas real. Amém? Então essa é a dinâmica que a gente está celebrando. E o que a liturgia de hoje está nos propondo? Meu amado, minha amada, estamos no segundo domingo do Advento, ainda falando da segunda vinda de Jesus, que é a mais importante. São Pedro, na segunda leitura, vai dizer assim: olha, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Uma coisa é certa, ele virá, vai dizer São Pedro, ele virá. E vai dizer ainda o apóstolo Pedro: oxalá, no dia que ele aparecer, estejais preparados. Estejais preparados. Aí eu pergunto para você, como também pergunto para mim, mas Frei Rinaldo, como é que a gente se prepara para essa segunda vinda de Jesus? Como é que a gente vai se preparando? Muito simples. A mesma preparação que o povo do Antigo Testamento foi, como Deus foi conduzindo o povo nessa preparação. Lá atrás, ele chamou Abraão e deu a Abraão a fé. Então uma das coisas que a gente se prepara, uma das formas de nos prepararmos para esse encontro com Cristo, é justamente pedir a Deus que Deus aumente a nossa fé. Precisamos cultivar a fé. Não basta pedir a fé e cruzar os braços, precisamos cultivar. E como é que a gente cultiva a fé? A gente cultiva a fé pela oração, pela comunhão espiritual, leitura da palavra de Deus.
Isso a gente vai comungando, a gente vai pedindo essa graça de aumentar a nossa fé. Ela deve ser cultivada, regada a cada dia, porque senão a fé é como uma vela. Aos poucos a chama pode acabar. O óleo da lâmpada pode esvaziar. E aí a gente fica sem nada. E uma pessoa sem fé já não pensa mais em Deus, não se preocupa com Deus, não quer, chega final de semana, que Deus, que missa, quer partir para aquela mesma vidinha de antes, os vícios, os jogos, enfim. Isso não é cultivar a fé. Então, uma das maneiras que a gente pode se preparar para esse encontro com Cristo é pedir a graça de que o Senhor aumente a nossa fé, mas de nossa parte pedir também a força e a coragem de nós nos comprometermos com Deus, cultivando esta fé que Deus nos dá. Então é a primeira coisa. A segunda coisa que nós podemos nos preparar nesse tempo de advento para esta segunda vinda de Cristo, a gente não sabe o dia e a hora, como disse São Pedro, é justamente recordando que Deus nos deu os mandamentos. Deus nos deu a sua lei, a sua palavra. E ele fala assim, que eu não pense que eu vim tirar um pingo do i, até que tudo se cumpra. Então Deus também nos deu a sua palavra. E a gente tem que rever a nossa vida de acordo com os mandamentos, se a gente está ou não cumprindo os mandamentos de Deus. Porque Ele vai nos cobrar. Aí vai dizer assim, não pense, mas eu não sabia, eu esqueci. Frei, eu esqueci. Não, temos o tempo. Temos o tempo. É o tempo da graça de Deus, é esse tempo. E outra coisa, minha gente, e aí a gente começa a entrar nessa dinâmica um pouquinho mais séria da nossa reflexão. Nós estamos vivendo, minha gente, um tempo delicado, um tempo muito delicado, o tempo da pandemia, onde a nossa própria vida, ela ganhou outro conceito. A gente está vendo aí que, infelizmente, o número de infectados está aumentando, o número de mortes está aumentando. Eu não quero ser aqui o profeta da desgraça, mas é uma verdade. É uma verdade. E aí? Como é que a gente está se preparando? E se um dia ela nos visitar? E se um dia a nossa vida nos for tirada? E aí? Estamos preparados? Hoje o tema da leitura é preparai o caminho do Senhor. Preparai os caminhos. A leitura do Evangelho foi muito clara. A leitura do Evangelho foi muito clara, ou seja, Cristo veio, minha gente, Cristo veio para nos libertar do pecado, morreu na cruz para isso. A primeira leitura de hoje, infelizmente Deus deu a fé, Deus deu a lei, mas a humanidade esqueceu de cultivar a fé e muito menos foi obediente à lei. Viveu numa desobediência. E o que leva a desobediência? A palavra de Deus. Leva para o pecado. E para onde leva o pecado? Para o deserto, para o exílio. O pecado nos leva para o exílio, o pecado nos leva para a escravidão. O pecado nos leva para a escravidão. E muitos de nós, minha gente, infelizmente, eu digo isso, sublinhando embaixo o que eu estou dizendo. Estamos assim, achando que estamos livres, mas estamos escravos dos nossos vícios. Escravos dos nossos vícios. Porque o nosso pecado nos leva para o deserto. E o deserto é lugar de solidão. É um lugar de tristeza, é um vazio, é um lugar desprotegido. Os vícios, os nossos pecados nos levam para o exílio. Quantos de nós ainda estamos exilados por causa dos vícios? É o vício da bebida, é o vício do cigarro, é o vício da indecência, da imoralidade, da traição, da pornografia. São os vícios que nos levam para o exílio e somos escravos. Cristo veio para nos salvar. Por isso que a segunda leitura disse hoje que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Estejam preparados. É a nossa tarefa, minha gente. É a nossa tarefa enquanto Deus nos dá essa oportunidade, enquanto Deus está nos dando uma oportunidade. O que você está fazendo com a sua vida? De que maneira você também está se preparando para esse encontro com o Senhor? E se de repente a irmã morte nos visitar hoje, estamos preparados? Meu Deus do céu, salve-se quem puder, que Deus nos acuda. Então é a oportunidade que Jesus está nos dando. É o tempo que Deus está nos dando. Está na hora de rever um pouquinho a nossa vida. Está na hora de rever a nossa conduta, a nossa postura. O que nós estamos fazendo? Que lugar que ocupa Deus? Que o lugar que ocupa Deus em nossas vidas. É verdade, minha gente. Estamos aí esperando que saia uma vacina. Todos nós estamos rezando que saia uma vacina. Eu também quero, você também quer, todo mundo quer.
Mas para quê? Para a gente voltar agora, ter aquela segurança de uma vacina, para voltar àqueles mesmos vícios e deixar Deus de lado de novo? Muita gente está colocando a esperança na vacina e está perdendo a sua esperança em Deus. Muita gente está colocando fé na vacina e perdendo a fé em Deus, nas coisas de Deus. O tempo é esse, o Kairos de Deus é esse, a oportunidade é essa. Não vamos jogar fora. Não jogue fora a oportunidade. Reveja um pouco a sua vida, a sua história, os seus valores, suas opções. Lembre-se, o pecado nos leva para o exílio. O pecado nos deixa fracos. E na fraqueza, o inimigo toma conta. Ele sabe quando estamos fracos. Ele sabe quando a gente não está rezando. Ele sabe quando a gente não está orando. Ele sabe, ele nos sonda, pronto para dar aquele bote. E na primeira oportunidade ele vai e agarra. E como diz a palavra de Deus, a Santa Bíblia, um abismo atrai outro abismo. Um pecado atrai outro pecado. Um pecado nos leva a outro pecado. Hoje as leituras estão dizendo assim, ó, saia. A primeira leitura foi muito clara. Deus está convidando, saia do teu exílio. Saia dessa escravidão, saia desse deserto. Deus está chamando. Deus está nos chamando para sair do deserto que nos escraviza para uma vida nova, para uma vida. Agora, vai depender de mim, vai depender de você. Que hoje eu e você possamos decidir, eu quero uma vida nova. Chega de viver essa vida de vícios, de pecados. Eu estava muito tempo no exílio, eu estava muito tempo no deserto, eu estava muito tempo escravo dos pecados, dos meus vícios. Hoje eu decido retornar aos caminhos do Senhor. Preparai os caminhos do Senhor, os caminhos que nos levam para o céu. Amém?